boa tarde. Mães que perdem os seus bebês durante a gestação, no parto ou no pós-parto, por vezes se veem obrigadas a silenciar a dor que sentem, sem respeitar o processo de luto. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2023 houve 20.200 registros de mortalidade infantil e fetal no país. O Papo com Ela de hoje se dedica a discutir com a mentora de luto Mara Mancilha como esse desrespeito ao processo de assimilar a perda afeta a saúde mental, emocional e física dessas mulheres e como a família pode ser um importante ponto de apoio para superar esse tipo de acontecimento traumático. Mara, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse desse assunto que não deixa de ser delicado, mas que é necessário para que a gente leve conscientização também para quem está nos assistindo. Por que é tão difícil a família e a própria mulher lidar com o luto quando a perda é gestacional ou logo após essa gestação? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar do luto, que é uma coisa que eu passei por ele, por isso tenho experiência para poder falar, vivência, E falando então dessas mães, que perdem as suas crianças no seu ventre, nesse período gestacional, é muito difícil, tanto para elas como para a família. Porque se você olhar por uma análise psicológica, essas mães, elas se prepararam tanto para aquela criança e a frustração é muito grande dentro delas. Então, assim, começa por elas terem que aceitar isso dentro delas. E essa aceitação, muitas vezes, é importante salientar isso, ela tem a ver com crenças nossas do nosso passado. Muitas coisas que nos acontecem no dia a dia nosso, se a gente for analisar com cautela e for fazer um estudo, psicossomático, vai ver que tem a ver com as nossas crenças que a gente adquiriu lá atrás. Então muitas mães sofrem exatamente isso por causa dessas crenças. Por isso que uma das terapias para se trabalhar com essas mães, que a gente sugere, é trabalhar as crenças, é voltar lá atrás, achar o buraco, ressignificar essas crenças, em fortalecedoras, e aí sim consegue realmente que essa mãe comece a superar. Então, assim, para ela é muito difícil. E a família que vê do lado de fora, entende, sofre, mas vê de uma outra forma, a família muitas vezes não sabe como lidar com isso, às vezes falha em tomar algumas medidas, não toma, falha. Esse trabalho tem que ser feito também com a família, para que a família saiba como acolher essa mãe. Como chegar próximo e não silenciar, que é o que a gente vê isso, principalmente quando é aborto espontâneo. A gente tem aí uma minimização dessa dor pelo fato de não ter essa convivência com a criança, porque, querendo ou não, nesse primeiro momento, quem está muito perto desse bebê é a mãe, sim, e somente a mãe. Então, imagino que talvez para o entorno fique um pouco mais difícil entender aquele processo que ela passa, está acontecendo, justamente porque o que a família pensa, Não, aconteceu, você vai superar, assim que funciona, a família reage assim, você vai superar, isso vai passar, você vai conseguir engravidar de novo, você tem que se levantar, se animar. O enlutado, naquele momento inicial, ele não quer ouvir isso, ele não quer ouvir de você, olha, isso vai passar. Então o que você quer, mesmo que seja difícil para essa família entender, ela precisa de um acolhimento para essa mãe, o abraço, o ouvir, validar o sentimento da mãe, isso é uma coisa importantíssima. Validar, todo enlutado precisa validar a sua dor, o seu sentimento. A pessoa que está mais próxima, ela tem que validar. De que maneiras? Escutando, a mãe, ela tem vontade de chorar muito, ela sente um vazio muito grande, porque ela olha para aquela barriga que estava crescendo e não acha mais nada, Então, a mãe, ela precisa muito, exatamente disso, dessa família em primeiro lugar. Antes de um psicólogo, antes de um terapeuta, de uma mentora, ela precisa o aconchego da mãe, da família, esse abraço, escutar, não encontrar palavras para justificar, porque não é isso que ela quer ouvir. Aí a gente está falando um pouco da família, das pessoas que estão no entorno dessa mãe.
Mas o sistema de saúde, ele está preparado para lidar com essa situação? Ou essa mãe, por vezes, ela acaba se vendo com a sua dor ainda aumentada pela forma como ela é tratada nesse sistema? Quanto a isso, eu tenho bastante coisa para lhe falar, né? O sistema, ele não está preparado. Alguns lugares se preparam, mas nem tanto. Então, assim, o que a gente vê, a própria sociedade, a gente vê, por exemplo, no SUS, né? Eu sou uma pessoa que trabalha, sou concursada do SUS também. A gente vê assim, a porta de entrada, aonde a mãe vai, tá grávida, vai fazer as primeiras consultas. E se ela perde um bebê, ela também vai retornar ali, ela também vai buscar como ela pode engravidar novamente. Muitas vezes está faltando uma preparação para esse pessoal, para saber acolher esta mãe, porque ela vem cheia, né, de medo, de insegurança. E se ela perdeu a criança, o sistema deveria dar mais atenção, para começar nos hospitais. Eu começo falando dos hospitais. Os hospitais não estão preparados, porque uma vez que se coloca uma mãe que está vivendo um luto, junto com uma que acabou de ganhar uma criança, isso, a meu ver, é quase um crime. Um crime por quê? Porque eu sou uma pessoa que passei pelo luto. Então, a gente entende a dor, a gente sabe como é o sentimento, entendeu? Você fica numa sensibilidade, qualquer coisa você chora, Então você imagina dentro de um quarto, você sofrendo pelo seu bebê que se foi e uma mãe celebrando porque um bebê chegou. Então isso é muito complicado. Então assim, já começa por aí. E também pela equipe disciplinar, que os hospitais não estão tão preparados assim. Aqui em Cuiabá, nós temos o hospital universitário, né, o Júlio Milha, que se preocupa com normas e rotinas, com o trabalho, mas não tem ainda uma equipe totalmente preparada. Não tem. Essa equipe preparada teríamos que ter, por exemplo, psicólogos, terapeutas, né? Envolver assistente social também, porque tem que acolher toda uma família, né? E principalmente médico e enfermeiro, porque, por exemplo, a enfermeira que está mais diretamente, até antes do médico, né? Ensinar para os enfermeiros também como agir com aquela mãe, né? Como fazer, como tratar. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar importantíssimo, importantíssimo. Eu falo assim, do luto, a gente não consegue sair sozinho. Por vezes, a gente não tem nem a condição de fazer o registro desse bebê que faleceu, né? Ou que nasceu e horas depois perdeu a vida, ou que faleceu ainda no ventre da sua mãe. O que representa para a mulher não ter esse processo de registro, de colocar nome nessa criança, de às vezes nem mesmo saber qual seria o sexo desse bebê, né? Então, eu vou te dar algumas notícias boas e algumas notícias ruins. Notícia boa é que foi aprovado na legislação, né? Então, por exemplo, o bebê que é considerado, por exemplo, natimorto, acima de 20 semanas, ele tem que sair com o registro do hospital. Ele tem que sair com o registro de óbito, vai para o cartório, tem direito até o teste daquele do pezinho. E ele vai para o cartório. Hoje, no cartório, existe um livro para natimortos. É uma conquista de pouco tempo. Então, existe esse livro. Então, a pessoa consegue fazer isso. Se o bebê nasceu e morreu, o hospital tem que dar o atestado de vida e de óbito também. Também consegue. O que acontece é que em menos de 20 semanas, o hospital não é obrigado a dar. E aí o que acontece? Aí a família tem que solicitar para poder receber então assim, tipo assim, você tem que implorar por uma coisa que você tem direito, entendeu? Isso faz diferença. E isso faz diferença, porque o ato de você enterrar a sua criança, porque tem direito de enterrar, de colocar nome, sobrenome, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai direto no coração da mãe. E isso parece que traz um bem-estar, você entendeu? Acalma aquela dor, porque você sabe que colocou um nomezinho na criança, você registrou, ela existiu, né? Ela existiu, ela não é uma coisa assim, jogada fora. Não, aquela criança existiu por menor que foi. Então, para a mãe, é um conforto muito grande. E se simboliza também o fechamento de um ciclo. De um ciclo para que ela possa superar, trabalhar e tentar novamente, né? O fato dela ir lá, colocar um nome, enterrar, vai fechar esse ciclo, vai acalmar esse coração, vai ajudar no processo de restabelecimento dela, entendeu? Quando a gente pensa nessas fases do luto,
quais são elas e quando a gente deve se preocupar? Porque se esse luto ele demora mais do que o necessário, ou se ele não é vivenciado, ele pode me trazer consequências. Sim, com certeza. O luto, né, o autor desses estágios é o Gubler, ele que estabeleceu 5 estágios, né? Embora esses estágios possam acontecer numa sequência, pode não acontecer todas as fases, né? Então, assim, a primeira fase seria a negação. Você nega, aquilo não está acontecendo com você. Você volta para casa, você fecha os olhos, não, eu estou sonhando, eu vou acordar. Esse é um período bem difícil que a gente passa. Porque você quer fazer que aquilo ali não aconteça, que você quer entender que aquilo lá não é verdade, a sua vida vai voltar ao normal. O tempo inteiro você quer que a sua vida volte ao normal, e ela não volta, né? Então depois que você fez a negação, vem a raiva. Você tem raiva das pessoas, raiva do mundo, raiva de si, raiva de tudo, porque como que pode acontecer aquilo com você? Entendeu? Como que aquela situação esteja passando com você? Após a raiva, aí vem a barganha, aí começa a negociar com Deus, com a vida, consigo mesmo. Então assim, você fala, puxa, se eu tivesse feito isso, né, teria mudado alguma coisa. Se eu tivesse tomado essa atitude, mas se eu fizesse isso, mas Deus, e aí, por que Deus? A maioria passa por esses 3 primeiros estágios, né? A gente faz todas essas perguntas. E assim, você ficar perguntando será que você fez a coisa certa, acontece demais. Eu ouço demais nas mentorias que eu dou, as pessoas se questionando. Tem uma culpa implicada. Tem uma culpa. Essa culpa é assim, é terrível, é terrível. Então depois que você passa por essas três fases, aí vem uma pior, que é a depressão. É aquela que você não aceita de jeito nenhum, você está revoltada e aí você começa a virar para dentro de você, entristecer o coração, começa um vazio, começam outros sentimentos, começam outras manifestações fisiológicas, começa a ter, a respiração fica curta, aí você fica com nó na garganta, você não quer comer, você tem enjoo, você sente mal, você tem mal-estar, entendeu? É um processo que acontece com a pessoa, às vezes ela perde até o emprego. Eu conheço uma senhora que perdeu o emprego porque ela não deu conta de trabalhar, tamanha a depressão que ela ficou com a perda da filha. E aí ela entrou em depressão, né? Então foi para psicóloga, levou 1 ano e meio para ela retornar ao trabalho. Olha o prejuízo, o impacto que isso aí causa para uma pessoa. Então assim, eu considero a depressão a fase pior. E a depressão tem muito a ver com traumas. As pessoas que não superam, que têm esse tipo de depressão, tem muito a ver com traumas do passado. A gente pensa que às vezes não tem ligação nenhuma, mas quando você estuda, você vai ver que tem a ver, né? Então, alguns traumas que ela sofreu lá atrás, quando ela é criança, eles vêm e somatizam quando ela enfrenta o luto. E aí ela fica nessa depressão, entendeu? E leva tempo para poder sair. E a última fase é a fase da aceitação. É a fase que você compreende esse luto. Não é que você vai falar assim, ó, o luto acabou, pronto, acabou. Deixa pra lá, né? Você aprende a viver com isso. Aprende a viver, porque assim, uma pessoa enlutada nunca mais será a mesma. Não tem como. Meus valores mudaram, a minha estrutura, a minha vida pessoal, financeira, o meu jeito de ser mudou bastante, entendeu? Hoje eu vivo mais o presente e não penso muito no futuro, porque que adianta pensar no futuro, a gente nem sabe o que vai acontecer, então eu vivo mais o presente, tento fazer sempre o meu 1% melhor no dia de hoje. E essa aceitação, você deve encontrar algum mecanismo que te faça fazer aceitar. E aí eu fui achar o propósito, né? E esse propósito é exatamente o que eu faço. Desculpa, eu sempre me emociono porque eu dou a vida para ajudar essas mulheres, entendeu? Principalmente as mulheres, que eu trabalho bastante, ajudar as mulheres a sair do buraco, porque eu tive num buraco, né? Eu desci lá embaixo e o propósito foi exatamente esse, né? É trabalhar, ajudar essas pessoas a seguir a sua vida. E aí uma das terapias que a gente insiste em colocar, que é o que ajuda também essas mães que perderam os seus bebês, é o quê? É tratar o seu interior. Aí não tem jeito, você tem que entrar pro autoconhecimento. É tratar o seu interior. Primeira coisa é a autoestima. Que a autoestima de um enlutado, ela vai a 0. Você não tem, sabe, ânimo para você se cuidar, se você se maquiar, para você usar uma roupa mais bonita. Você tem que trabalhar isso na pessoa. Trabalhar isso para motivar ela, e isso já vem dando, né, um up na vida dela. Aí trabalhar o autocuidado, saber que ela deve se cuidar, que ela deve se amar, entendeu? E quando você vai trabalhando nisso na pessoa, ela vai modificando. Ela vai modificando.
Só não modifica, vou te falar, a pessoa que não quer. Ela não quer. E existem pessoas que não querem sair do luto. Existem pessoas que elas tomam o luto como, sabe, um apego para elas, como se elas não conseguissem viver sem sofrer por aquele luto. Aí essas pessoas, elas no fundo, elas não querem mudar. E isso também tem a ver com o trauma do passado. É interessantíssimo. Não, essas pessoas não são à toa assim. Se você chegar lá atrás nelas, você vai descobrir coisas que levaram elas a se tornar assim, e isso vem manifestar no luto. Que cai na crença também, né? Que cai na criança também, lógico, entendeu? Vem tudo aquilo no coraçãozinho da mãe, né, da família, mas principalmente da mãe, né? A mãe sofre muito porque ela perdeu o bebê e ela também tem um outro problema. Muitas vezes, como eu já atendi várias, sofre rejeição pelo marido. Aí acaba o casamento. Entendeu? Algumas acabam o casamento, não supera, há uma briga infinita, entendeu? Uma questão de culpa. E o que a gente pede para os maridos, né? É exatamente o carinho, né? Escutar, ter paciência, porque vai passar, né? Não como aquela frase que todo mundo diz pra gente assim, fica aí que vai passar, sua dor vai passar, assim, só jogando isso em você. Não, estendendo a mão, dando amor, dando carinho, tentando compreender, né? Muito obrigada pelas informações, Mara. Imagina. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e o mês que estamos é dedicado a discutir a prevenção ao suicídio através da campanha Setembro Amarelo. E um fenômeno tem chamado a atenção das autoridades: o aumento de casos de suicídio entre jovens. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, entre os anos de 2012 e 2021, aproximadamente 1.000 jovens entre 10 e 19 anos tiraram suas próprias vidas por ano aqui no Brasil, com maior incidência na faixa etária entre 15 e 19 anos. E para falar sobre como podemos evitar esse desfecho trágico, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela o escritor e palestrante Alan Barros. Alan, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse de um assunto que é tão delicado e tão necessário, visto que a gente está nesse mês, que é o Setembro Amarelo, e é dedicado justamente a gente intensificar esse debate que deve acontecer o tempo inteiro, na verdade. A gente tem presenciado um aumento no índice de suicídios entre jovens, entre 10 e 19 anos, mais intenso ainda entre 15 e 19 anos. O que está acontecendo com os nossos jovens que estão enxergando de alguma maneira que atentar contra as próprias vidas seria um caminho? Uma solução, né? Antes quero agradecer vocês daí, telespectadores do Papo com Ela, e você, Michele, por esse convite maravilhoso. É muito importante falar sobre o Setembro Amarelo. E aí eu já venho com a primeira indagação. O Setembro Amarelo substituiu algo que pra gente que trabalha com suicidologia é muito importante, que é falar sobre suicídio. Então as pessoas acabaram substituindo a palavra suicídio por Setembro Amarelo. Falar sobre Setembro Amarelo é maravilhoso, mas eu não posso deixar de falar a palavra suicídio para aí a gente poder abrir mais essa discussão, né? E vindo para a sua pergunta, que é fantástica, o que está acontecendo com os nossos jovens, né? E aí, o que está acontecendo com os nossos jovens? A gente aqui nos bastidores estava trocando uma figurinha sobre isso. Os jovens estão sozinhos, né, cada vez mais sozinhos, os pais estão cada vez mais focados na sua própria vida e galgando sucesso profissional, e quero ficar milionário, e quero isso, quero aquilo, o que não é só culpa dos pais, tá, Michele? Mas os jovens estão sozinhos, e eu acredito que falta nos pais, eu sou pai, eu posso falar de carteirinha, que falta nos pais entender qual é as 5 linguagens do amor, qual é a linguagem do amor do seu filho. Porque os adolescentes são muito sozinhos, sim. Alan, mas eles não querem muito contato. Mas parte da gente que é mais velho, esse contato. É nós pais, vocês pais, que precisam buscar ajuda psicológica também, para além do seu filho. O que eu vejo muito, eu como terapeuta, eu nessa lida aí de ser palestrante e tal, eu vejo muito, Michele, os pais mandando os filhos para os psicólogos. Tem uma terceirização. Totalmente, mandando os filhos para as escolas, mandando os filhos brigando com os diretores, com as diretoras, com os professores, terceirizando todo o lado emocional dos seus filhos e não trazendo para eles, e não indo em psicólogo. Então, assim, a pergunta é por que
aumenta muito o índice de suicídio entre os jovens e idosos, né? Idosos a gente fala um pouquinho depois, mas entre os jovens. Eu estudo muito em suicidologia, Michele, que assim, é como se o jovem não tivesse ainda a casca que a gente adulto tem, que já criou, sabe? E eles não estão conseguindo ferramentas para criar essa casca. E como que se cria essa casca? Pois é. Para mim, a única forma de criar casca é através do autoconhecimento. Eu não vejo outra forma, Michele, porque assim, criar casca como? Com uma indicação, com uma atenção dos pais, com uma atenção da rede de apoio, principalmente para aqueles que a gente sabe que está passando por alguma dor existencial, com alguma dor emocional, né? Quando dá sinal. Não é culpa deles não ter essa casca, é falta de recurso mesmo. Sabe recurso que você vai tirando as ferramentas e você passa por um luto, dependendo do tipo, dependendo da sua idade, você vai passar por um luto diferente. Então, por exemplo, quando você é mais jovem, você passa por um luto mais doloroso, um luto sem muito entendimento. Quando você vai crescendo e você vai tendo as cascas e os recursos, você vai passando pelo luto, não deixa de sofrer, mas passa por uma forma diferente. Então eu acredito que os adolescentes precisem desses recursos, e eles não têm esses recursos. Primeiro pela idade, segundo pela vivência, terceiro pela internet, que está cada vez mais um absurdo. Essa falta de convívio, porque eu me reconheço no outro, né? Esse autoconhecimento passa também por essa troca. Exatamente. Né? Então esse isolamento que veio com a pandemia e se potencializou com essa intensificação das redes sociais, é o que está deixando esses jovens mais frágeis, Alan? Eu acredito que sim, Michele, porque eu falo assim, a internet faz muito isso, a internet traz muito essa questão do isolamento, do alto índice de dopamina. A internet e os jogos, os games, são dopaminérgicos totalmente. Na neurociência, quando a gente estuda neurociência, a gente vê que o gatilho da dopamina é absurdo. Então, assim, as redes sociais é pura comparação. Então, a partir do momento que você entra numa rede social, você está se comparando o tempo inteiro. A gente sempre se compara, seja o corpo, seja os milhões que a gente não tem ainda, seja aquele melhor que eu, em algum motivo. Não que você tenha inveja, mas você se compara e você não se inspira. Né? Então, por exemplo, se você usa a internet para ser uma inspiração, maravilha. Pô, eu vou ver aquela mulher que conseguiu, depois de, 60 anos, ficar com um corpo top. Eu vou conseguir ver um cara que conseguiu emagrecer. Eu vou conseguir ver um cara que começou lá de baixo, está conseguindo galgar um sucesso profissional. Quando você usa a internet como inspiração, Michele, muda tudo. Mas não é assim que a gente usa. A gente usa em alguns segundos. A gente usa como comparação. E a gente compara sempre a nossa vida com uma vida que é idealizada. Alan, você está falando... É um recorte, né? É um recorte, exatamente. É um recorte ainda com filtro, de 15 segundos, né? Então, assim, Alan, você está falando que a internet só tem coisa ruim? Claro que não. Jamais eu vou falar isso. A internet tem milhares de coisas boas. É a gente que não está preparado para ver essas coisas boas, porque nosso olhar só vê o lado ruim. Agora, Alan, quais são os sinais de alerta? Porque assim, a gente está falando, olha pais, vamos olhar mais para esse adolescente, vamos entender como ele se comunica e como ele se sente amado, que as 5 linguagens do amor falam sobre isso. Quando que eu preciso ligar o alerta e entender que alguma coisa ali não vai bem e que esse adolescente ele pode estar em risco? Quando ele dá sinais, agora eu vou falar sobre suicídio, entendendo que suicídio, Michele, é o fim da linha. Até a pessoa chegar até o suicídio, tirando o suicídio impulsivo, que tem mesmo, os casos de suicídio impulsivo, do tipo, nunca mostrou nada, nunca fez nada, de repente tenta o suicídio ou acontece o suicídio, né? Mas pensando que é o fim da linha. Vamos voltar um pouquinho mais, para não chegar até o fim da linha. Isolamento, como a gente fala, que é o básico, só que os adolescentes têm ficado muito isolados. Lidar com frustração, entender como que esse adolescente tem lidado com o não, lidado com frustração. Ver como que esse adolescente está participando do convívio, tá muito atento com a questão do bullying e cyberbullying e autobullying, e aí eu vou falar por quê. Bullying quando alguém comete o bullying com a gente. Cyberbullying, esses bullying vindo da internet, os famosos haters. E vídeos postados e tal. E o autobullying é quando aquela pessoa... que eu passei muito por autobullying, eu fiz muito autobullying comigo, é quando aquela pessoa acredita nos bullying que vem. E ela mesma se bullying, exatamente, ela mesma comete bullying com você. Eu fiz muito isso, mas assim, eu costumo brincar nas palestras que eu era um adesivo de bullying.
eu acreditava em todos os bullying que falavam sobre mim, eu acreditava. E passava isso para mim, eu não tinha um filtro. Internalizava, né? Internalizava. Então, assim, o que mais? Comportamento. Então, por exemplo, os pais de hoje em dia, eles precisam estar mais atentos ao comportamento na escola, como é que tá, como é que não tá, com as pessoas. E sabe o que eu falo? Às vezes alguém vai responder lá no comentário, vai falar para você assim, nossa, mas eu não tenho tanto acesso ao meu filho assim e tal. Precisa buscar psicólogos, os pais têm que buscar psicólogos para conseguir abrir esse canal, isso tem que buscar. Lembrando que passar para os filhos que o não, várias e várias e várias vezes, aliás, na maioria das vezes é mais prova de amor do que um sim, entende? Os pais cansaram já, os pais estão cansados de ter trabalho, essa que é a verdade, Michele, os pais estão cansados de ter trabalho. Os pais colocam o celular no restaurante pro filho, um iPad, bem assim, sabe? Os pais não estão mais com saco, porque os pais também estão adoecidos. Exaustos, né? Exaustos e adoecidos e globalizados e precisando ser milionário e precisando morar em casas, em condomínios fechados, porque tem que manter o status. Tá uma loucura. Mas assim, eu acredito que quando o pai, Alan, a pergunta é, Alan, eu não consigo acessar meu filho. Busque outras pessoas dentro da rede de apoio que possa fazer esse primeiro acesso. Agora, Alan, quando você fala da rede de apoio e busque auxílio, a gente sabe que até muito pouco tempo atrás existia uma resistência muito grande em buscar esse tratamento psicológico ou psiquiátrico. A gente já superou essa barreira ou isso ainda se faz presente? Nossa, a gente não superou, Michele. Esse é um assunto muito, muito bom para eu falar. Porque está no meu novo livro, eu tenho o primeiro livro, que é o Tenho Depressão e Agora. Aqui, está aqui. Esse livro é presente para a Michele. Depois eu vou dedicar, Michele, para você. E agora eu acabei de... Estou lançando agora na Bienal de São Paulo, meu segundo livro, que é o Antes que a Sua Luz Se Apague. Então é um livro bem mais robusto, com bastante tratamento, com bastante informação. Eu acredito que, respondendo a sua pergunta, as pessoas têm muito tabu ainda, mas muito tabu. Assim, a gente quase não avançou. Parece que avançamos, porque a depressão está um pouco mais na boca das pessoas, os famosos têm falado um pouco mais. Suicídio, esquece, dificilmente, só quando você vê um caso de alguém muito famoso que aí começa a falar sobre suicídio e logo acaba. Por exemplo, vai acabar o mês de Setembro Amarelo, ninguém vai falar mais sobre suicídio. E muito menos sobre saúde mental. Vai falar só sobre câncer de mama, que é importantíssimo, que inclusive é uma das causas da depressão e tentativa de suicídio, ou seja, está tudo relacionado. Em novembro, a gente vai falar sobre câncer de próstata, Novembro Azul, exatamente. Que eu falo sobre saúde mental masculina. Então, assim, ainda tem muito tabu, mas a gente está evoluindo. Eu faço parte da Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa e só lá a gente já conseguiu 80 milhões nos próximos 4 anos para investir em saúde mental. A gente tem a passos poucos ainda está pouco, mas tem muito tabu. E a gente quebrando, só tem uma forma de quebrar o tabu. Falando abertamente, de forma consciente e de forma com bom senso e com respeito. Né? Porque, o que eu acho? Para finalizar, o que eu acho? As pessoas que não falam sobre saúde mental ou que trazem um tabu em relação à saúde mental, não é só por conta delas, muito pelo contrário, é por conta que não temos uma cultura da saúde mental. Então, tem julgamento também, né? Total, não, julgamento é o que mais tem. Então, assim, eu falo para as pessoas, com julgamento, você não vai a lugar nenhum. Uhum. Então, assim, se você quer falar sobre saúde mental com o seu filho, com seus amigos, ou você falar da sua saúde mental, não pode ter julgamento, Michele. O julgamento, ele atrapalha toda e qualquer conversa. Então, qualquer conversa... E aí uma dica que eu dou aqui para os telespectadores. Se você quiser ter uma conversa um pouco mais... uma conversa real, uma conversa emocional, uma conversa humanizada, seja sobre qualquer assunto, você precisa deixar todo o seu julgamento para fora e olhar a partir da ótica do outro. Porque se você não olha a partir da ótica do outro, não tem empatia, não tem compaixão, não se instala uma conexão. As pessoas se conectam comigo justamente porque eu tiro total meu julgamento. Eu tenho um grupo de apoio há 5 anos e meio já. Eu tiro total o julgamento e eu me coloco ali naquele lugar, sabe? Se eu trago qualquer tipo de julgamento da minha vida, eu não consigo essa conexão.
Pra gente fechar, Alan, que nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Infelizmente. Nem sempre eu consigo acessar esse tratamento, né? Por vezes eu não tenho isso disponível na rede pública. O CVV é um bom caminho? Muito bom ponto, Michele. O CVV é um excelente caminho. O CVV faz um complemento, não é um tratamento. Então, assim, na realidade, o CVV Ligue 188 é gratuito, eles têm online e tem telefone. Eu já fui paciente do CVV nas minhas piores fases, sabe? Então eu falo com conhecimento de causa. É um complemento, é um trabalho que eles fazem maravilhosamente bem, de acolhimento no começo ali da dor, sabe? Mas não é a partir dali que vai ter um tratamento. Então, seria um escape de emergência, de né? emergência, um SOS. Então, mas assim, tratamento é CAPS que tem a parte de saúde mental, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Aqui a gente falta muito, aí falando sobre política pública, falta muita estrutura. Uma cidade como Cuiabá era para ter, desculpa se eu errei o número, mas era para ter pelo menos uns 4 CAPS 3, que é o CAPS que recebe, que a pessoa pode ficar até 14 dias internada. Não tem, a gente tem um em Várzea Grande, então agora eu faço parte da Câmara Setorial Temática, o deputado Carlos Avalone, ele está lutando absurdamente para abrir outros CAPS. Então assim, tem CAPS, tem as UPAs, precisa procurar quem não tem condição e quem, infelizmente, a maior parte das pessoas, né, não tem condição de acesso. As faculdades, o FMT, o Univag, o UNIC, sempre lançam essas temporadas de terapia, isso ajuda muito. Sites de projetos, de projetos com psicólogos, né, com psiquiatras que são valor social, grupo de apoio igual que eu tenho, que eu fale, entendendo que tem recursos que são complementos e tem recursos que são principais. E eu queria finalizar, Michele, agradecer vocês todos aí, agradecer você pelo carinho de sempre, falando que só existem 2 profissionais habilitados tecnicamente para diagnosticar um transtorno mental. Eu chamo de transtorno emocional porque para mim ainda dói um pouco falar que eu tenho transtorno mental. Eu passei por depressão, diagnóstico incorreto, passei por transtorno depressivo ansioso, diagnóstico incorreto, e o meu diagnóstico correto é depressão bipolar, ou seja, eu sou portador de transtorno afetivo bipolar tipo 2, que é a bipolaridade, depressão bipolar. Então, assim, eu quero falar que só o psicólogo e o psiquiatra são capazes de diagnosticar tecnicamente, são habilitados tecnicamente a diagnosticar qualquer transtorno mental. E eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas eu entro num terceiro lugar do empreendedor social, do sobrevivente, do que estuda, do que fala de forma simples, entendeu? Quero agradecer vocês aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em caso de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para que você possa ver e rever sempre que quiser. Para isso eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido. Inscreva-se porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. No aniversário de 1 ano de sua filha, Anelisa decidiu que queria encomendar suspiros para comemoração. Ela mal sabia que tempos depois aquele iria se transformar no negócio da sua vida. Desde então, Ana já inventou mais de 14 sabores de suspiro, participou de feiras e eventos e hoje seus doces fazem sucesso
e encantam os clientes. Com o intuito de trabalhar em casa para poder presenciar o crescimento da sua filha, hoje Ana é especialista em suspiros gourmet e a prática tornou-se sua principal fonte de renda. O mundo dos negócios eu não sabia que era tão difícil, né? Acho que suspirar era mais fácil. Quando eu aprendi, quando a primeira vez que eu fiz para poder fazer para o aniversário da minha filha, né? Uma contenção de custo, né? Para querer fazer o aniversário dela de 1 ano, eu fui aprender a fazer suspiros. Fazia, assim, foram muitas erradas, muita coisa jogada fora, muitos choros, muitas desistências em tão pouco tempo. E aí o que dava certo, eu ligava para um amigo, você tá aí? Vou te visitar. Ia visitar e levava suspiro, vou começar a empreender, o que você acha? E fazia eles abrir o pacote na hora para comer. Eu distribuía suspiros aos ventos, assim, sabe, para poder chamar a atenção. E aí surgiram as encomendas, né? E aí quando perto do Natal, a gente tem uma coisa bem diferenciada, consegue transformar muita coisa, né, dos suspiros em temáticos. E aí eu fiz um patrocinado e aí começou a vir encomenda. E aí eu fiquei feliz com aquilo, exaustivamente feliz, né, que foi o primeiro, assim, 4 meses, assim, que foi bem difícil. E aí chegou, falei, quer saber, acho que eu quero isso, né? E decidi escolher isso para estar em casa com a minha filha, né? No começo, Ana buscava fazer tudo da melhor forma possível em casa, pesquisando receitas na internet e realizando diversos testes. A especialização, ela envolveu muitas perdas, né? Que nem você vai, é um conjunto dos testes, né? De tudo, né? Então ela vai te trazendo o que você não pode desistir. A parte do desenvolvimento, das buscas é diário, né? Quando eu vou desenvolver alguma coisa, eu procuro junto com a minha mentora e também com outras pessoas também, né? Então eu faço uma pesquisa variada para poder trazer o diferencial, para poder trazer o sabor diferente. A professora, ela dá a base e eu aprimorimo todas as receitas que ela dá. Eu deixo no meu paladar. Aí com o sabor do meu paladar é o que eu conquisto todos os clientes. Embora o retorno financeiro seja positivo, o que realmente sustenta o empreendimento de Ana é o feedback recebido dos clientes. As avaliações e comentários são fundamentais para manter o negócio em constante crescimento e melhoria. O retorno financeiro, ele é maravilhoso. Quando você sai, você ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, você chega extasiada. Mas quando você recebe um elogio do cliente, aquele cliente que achou tudo incrível, que experimentou todos os sabores e sai de lá extasiado, é a melhor sensação que tem, né? Lógico que você tem tudo para pagar e você realmente precisa vender, porque afinal de contas você está empreendendo, você está investindo, né? Então, mas aquela coisa assim, fala assim, nossa, meu Deus, você me fez lembrar minha avó. Nossa, minha infância foi maravilhosa e você trouxe tudo isso para mim agora, entendeu? Então, assim, esse retorno lá de fora é fundamental para que eu continue, entendeu? Para que eu todos os dias venha a continuar e a desenvolver coisas melhores para poder levar para eles. Gente, esse aqui é o suspiro que a Ana mandou aqui para o papo com ela. Olha que maravilha! Além de ser muito gostoso, porque eu já experimentei, ele também é uma obra de arte. Olha essa flor que ela desenhou para atender aos seus clientes. Parabéns, Ana, pelo seu negócio. É uma inspiração pra gente. O coordenador pedagógico Rômulo Fraga despertou o interesse por imagens aéreas feitas por drone. Embora já atuasse há mais de 20 anos na área de comunicação, foi apenas em meados de 2020 que a captação por drones o conquistou. Nas redes sociais, Rômulo compartilha as belezas de Mato Grosso vistas de cima. Foi durante o período da pandemia de Covid-19 que Rômulo Fraga desenvolveu um interesse por imagens aéreas capturadas por drones. Em seu perfil nas redes sociais, intitulado Perto de Casa, que Rômulo compartilha as imagens que revelam as paisagens e belezas do estado, proporcionando uma nova perspectiva sobre o território. Eu trabalho na área de gestão cultural
Então foi um período assim que a gente não conseguia viajar, né? Assim, a gente teve que ficar fazendo trabalho home office. E nessa época eu comecei a ver muito YouTube, Instagram, né? Os conteúdos digitais, e comecei a me interessar pelas imagens aéreas. Então uma coisa que eu não tinha feito ainda, e aí resolvi começar a verificar os equipamentos, ver como é que funciona, para aprender a fazer. E aí comprei um equipamento, né? E como a gente não podia se deslocar muito, né? Viajar, eu comecei a fazer perto da minha casa. Então eu moro no Araés, né? Assim, que é a região mais central, e eu comecei a ir em vários lugares. O primeiro lugar foi a igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Após adquirir seu primeiro drone, Rômulo Fraga aprendeu a pilotá-lo de forma autodidata, utilizando tutoriais disponíveis na internet. No entanto, mesmo com esse aprendizado inicial, a prática de captura de imagens aéreas exige estudo contínuo e aprofundamento. Estudo, né? Assim, no caso, também demanda estudo. Quem trabalha com imagem, né, fotografia, vídeo, sempre tem que estar se atualizando, estudando, verificando os equipamentos, os novos equipamentos que estão no mercado, né, os tipos de lente, os tipos de... inclusive, a parte de segurança dos equipamentos, né, porque esses drones, eles também têm sensores de proximidade, então evitar colisão, né? Então tudo isso, né? E principalmente ver o que os outros estão fazendo, porque dessa forma a gente está crescendo também. Então você tem muita gente fazendo, né, imagens aéreas, muita gente muito boa, e aí você vai tentando também melhorar, fazer melhor também cada dia, né? E assim você vai evoluindo, né? Embora a prática não seja sua principal fonte de renda, Rômulo utiliza drones por lazer e compartilha seus registros nas redes sociais. Seu objetivo é permitir que as pessoas conheçam e apreciem a cidade de uma perspectiva aérea. O que me motiva muito é o interesse mesmo pela imagem, o interesse pelo assunto, né? E dessa forma para apresentar para as pessoas. Agora, assim, é legal que às vezes você cria ali um conteúdo, uma imagem, e as pessoas começam a comentar uma série de questões, às vezes que você nem observou, mas as pessoas comentam, e assim vai essa interação. Surgem algumas pessoas, né, interessadas e tal, aí eu também faço venda de fotos, isso é uma coisa que também eu também faço, mas não é exatamente esse o meu objetivo principal, né? Isso aí, no caso, seria mais secundário, né? Então, o meu interesse maior, assim, é o registro mesmo, criar esses conteúdos, né? Aumentar a rede social, né? Principalmente o Instagram, e assim mostrar a cidade, mostrar os pontos turísticos, né? Assim, agitar um pouco essa parte do turismo e ajudar na economia também, isso que acaba ajudando na economia da própria cidade, né? Rômulo acredita que as imagens feitas pelo drone têm o poder de fazer as pessoas valorizarem o local onde vivem. As imagens da cidade e suas paisagens feitas pelo alto despertam um novo olhar, incentivando a apreciação e o cuidado com o ambiente ao redor. Quando você pega uma imagem assim com o pôr do sol, por trás, um contraluz, você fica muito bonito, né? O monumento, a construção que você tá, a própria cidade, as ruas e tal, sempre tem um comentário assim, nossa, mas de cima, né? Porque as pessoas elas não têm esse costume, né? Você está andando todo dia num lugar e você não tem costume de ver de cima. Às vezes você não para observar o teu entorno, né? O que tem ali. Então isso é legal, né? Porque faz com que as pessoas elas olhem e percebam, nossa, eu passei aqui, eu moro aqui, né? Então esse é um tipo de valorização que a pessoa ela faz, que assim, é instintiva, né? De você olhar e valorizar uma coisa que você nem percebia que está ali. Com finalidade filantrópica, o Instituto Kalel nasceu para promover a saúde de forma integral. Hoje, mais de 20 voluntários atendem ao público com diversas terapias integrativas de forma gratuita. Além dos atendimentos, o espaço também oferta cursos de capacitação terapêutica, autoconhecimento e terapia em grupo. O Instituto Kalel é uma organização sem fins lucrativos fundada com o objetivo de promover o bem-estar integral das pessoas. O foco do Instituto é proporcionar um espaço onde indivíduos possam se reconectar com sua energia, se reencontrar e buscar um caminho de autoconhecimento. O Instituto Kalel surgiu de uma necessidade de promover saúde.
A gente vê mais a promoção de doença. E a Organização Mundial da Saúde traz como diretriz que nós todos somos promotores de saúde. Então nós começamos a atender com as terapias integrativas em instituições, em lugares que precisavam. E neste interregno de tempo eu estava fazendo um doutorado e engravidei meu primeiro filho. E o meu doutorado era sobre exatamente isso: saúde integral, ciência, espiritualidade, autocura e a união das medicinas. E eu tive uma intercorrência na minha gestação, grave, e o meu filho nasceu prematuro e o nome dele era Kalel. Então, a partir do nascimento e do falecimento do Kalel, porque ele ficou conosco 5 dias, nós fizemos uma homenagem a ele e abrimos o Instituto Kalel para que ele possa ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. O Instituto oferece atendimentos realizados por profissionais voluntários de diferentes áreas da saúde. A abordagem do Instituto busca demonstrar que cada indivíduo é responsável por sua própria saúde e bem-estar, uma vez que o ser humano é composto por espírito, mente, emoção e corpo. São terapeutas, são fisioterapeutas, são psicólogos, são médicos que atendem com aquilo que eles exercem profissionalmente. Então nós temos diversas terapias integrativas, por exemplo, barra de axis, constelação familiar, reiki, psicoterapia, massoterapia. E essas terapias todas envolvem exatamente esse olhar da autocura e da saúde integrativa. Então os parceiros ofertam a sua especialidade terapêutica, ofertam o seu dom para um dia, em um determinado horário, atenderem gratuitamente dentro do Instituto Kalel. Hoje são anjos, eu falo que são anjos, né? Porque sem eles não aconteceria tudo isso, que atendem aqui dentro, se ofertando nessa voluntariedade, nessa parceria do bem, em prol do ser humano. Por isso que é terapia integrativa, cuida do ser integral, de todas as dimensões do ser. Nós acabamos nos fixando no que é palpável, que é o corpo, nos especializando e nos dividindo, né, em partes do corpo e esquecendo que tudo é integral. Uma dor que existe no teu pé pode ser uma circunstância de um trauma, de uma circunstância do passado que está guardada lá na tua mente, lá nas suas emoções, e assim também nos teus órgãos, no teu corpo físico só reflete essa dor. Então, a terapia integrativa, ela empodera o homem, o ser, para que ele comece a deflagrar seus processos de autocura, para que ele comece a sentir que ele pode, que ele consegue e que ele vai além da incapacidade, além da impotência, além do medo, porque hoje o que rege, infelizmente, é o medo. As terapias oferecidas têm como objetivo principal promover a saúde e revitalizar a energia dos indivíduos. O propósito central dessas práticas é reconectar o ser humano com a sua capacidade de autocura, estimulando o equilíbrio e a harmonia entre os diferentes aspectos do seu ser. Eu sou praticante de um método chamado Reiki, que é um método oriental, que dá foco em levar a pessoa para um equilíbrio físico, energético, emocional, mental. Então é uma técnica que já existe há mais de 100 anos lá no Japão. Então a gente fez uma formação de Reiki, veio para cá e a gente trouxe essa técnica para ajudar as pessoas a estarem melhores. O Reiki é uma terapia que busca trazer para a pessoa um equilíbrio. Tudo na natureza ela tem um equilíbrio, não é? Então você tem lá o dia, a noite, o quente, o frio e por aí vai. Então o Reiki ele usa a energia universal disponível e através da imposição de mãos a gente faz essa complementação de energia. Então, o que a terapia faz? Onde a pessoa tem sobra de energia, a terapia retira essa sobra e deixa só o que ela precisa. E onde tem falta de energia, ela complementa. Então, ela não fica nem com excesso, nem com carência de energia no corpo dela. Porque a gente parte do princípio de que tudo é energia. Tudo é energia. Hoje, o Papo Poesia conta com a participação da imortal Elizabeth Madureira Siqueira, ocupante da cadeira de número 29 na Academia Mato Grossense de Letras, que declama o poema O Que Pedir à Vida, de autoria de José Barnabé de Mesquita. Criança, mal desperto para o encanto das coisas belas, entrevendo tanto deslumbramento e claridade a fluxo, pedi à vida que ao redor sorria numa
esplêndida festa de alegria. Abre-me os olhos para a tua luz. Depois, a adolescência na alvorada, qual visão dionísica e dourada, em êxtase mostrou-me o seu fulgor. E na ilusão fagueira da esperança, pedi a vida numa inebriância, enche meu coração de gestos de amor. Mais tarde, de quimeras já cansado, começando a sentir o amargurado travo da mágoa, o seio a me escruciar, de novo supliquei, em prece instante, cerra-me os olhos, que é melhor sonhar. Hoje, assim do outono a cinza fria, feita de tédio e de melancolia, quais lavas de um vulcão, sinto cair, enquanto em torno a sombra avulta e cresce. Só peço a vida numa última prece, deixa o meu pobre coração dormir. E com poesia a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o programa, mandando sugestões do que você gostaria de assistir aqui no Papo. Para isso, você pode fazer contato com a gente através das nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente está de volta, trazendo muito mais informação e eu espero, de coração, poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!